Olá, meus amigos! Vamos falar agora nesse assunto de hidrostática, sobre pressão hidrostática, que é um assunto super importante, beleza? Então, vamos começar aqui a nossa brincadeira falando da pressão hidrostática. Então, vamos pegar aqui um líquido, tá? Esse líquido está dentro de um recipiente, obviamente, e ele tem algumas variáveis importantes. Primeiro, eu quero saber qual a pressão que vai ser exercida nesse ponto aqui no fundo do recipiente, que tem uma profundidade H. Obviamente, o líquido tem uma densidade ou uma massa específica, esse U aqui com a perna puxada, que é o grego, ele se chama massa específica, mas aqui pra gente, por enquanto, massa específica e densidade é tudo a mesma coisa. E claro, a gente não pode esquecer da nossa querida aceleração da gravidade. Então, o que acontece aqui? A pressão que essa coluna de água vai exercer nesse ponto depende de 3 fatores. Primeiro, a densidade do líquido. Quanto mais pesado, quanto mais denso for esse líquido, maior vai ser a pressão nesse ponto. Depende da gravidade. Aqui, obviamente, como a gente vai trabalhar sempre com a Terra e na superfície da Terra, a gravidade vai ser sempre aquele valor que você já está careca de saber. E a profundidade. Óbvio, quanto mais fundo você for, mais água existe em cima da sua cabeça e maior vai ser a pressão. Lembrando que a pressão é força sobre área. Beleza? Só que, cuidado, porque essa formulazinha aqui é só para pressão relacionada à coluna de água ou do líquido que existe em cima de você. Mas a gente não pode esquecer que esse recipiente está aberto e que a gente já sofre a influência da pressão da coluna de ar que existe em cima da nossa cabeça, que é a tal da famosíssima pressão atmosférica. Então já existe a pressão atmosférica. Então se eu for calcular a pressão total aqui no fundo do recipiente, vamos supor que você está aqui, tá? No fundo do recipiente. A pressão aqui não vai ser só a pressão de coluna d'água, vai ser a pressão da coluna de água mais a pressão da coluna de ar, que também já existe em cima da sua cabeça, que é a pressão atmosférica. Então, nos exercícios, quando você for calcular essa pressão aqui, a pressão total, você vai pegar a pressão atmosférica, tá? Que ele vai dar para você, um valor fixo, mais a pressão da coluna, que é justamente, né, μGH, que depende desses 3 fatores que a gente acabou de ver, tá bom? Agora eu vou fazer uma coisa, tá? Que com certeza, se você já fez curso de mergulho, foi uma das primeiras coisas que você aprendeu. Isso é muito útil, que também aparece em exercício por aí. É calcular, por exemplo, quando eu desço 10 metros de profundidade, por exemplo, no fundo do mar, quanto de pressão a mais eu vou sofrer devido a essa coluna de água que agora existe em cima da minha cabeça, tá bom? Então, olha só, primeira coisa é pressão atmosférica. Você sabe que a pressão atmosférica ela já existe, como a gente acabou de falar, ela vale 1 atmosfera no nível do mar, e esse valor no sistema internacional é 1 vezes 10 elevado a 5 Newton metro quadrado. Não precisa decorar esse valor, a questão tem que dar para você, tá? Bom, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Para você transformar isso para o sistema internacional, quilograma metro cúbico, você pega esse valor e multiplica por 1000. Você vai fazer isso algumas vezes em alguns exercícios, tá? Então, peguei aqui o número 1 e multipliquei por 1000, que é 10 ao cubo. Belezura? Agora, claro, a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, então vou substituir esses valores aqui. Eu vou colocar aqui, ó, a densidade do líquido, que é 1 vezes 10 a 3. A gravidade eu vou botar 10, certo? E a profundidade vai ser 10 metros também. Ok? E aí, quando eu fizer essa continha, aqui, obviamente, é elevado a 1, aqui também é elevado a 1, então é só somar os expoentes, né? 3 mais 1 dá 5. Então, a pressão dessa coluna de 10 metros de profundidade vai ser 1 vezes 10 elevado a 5. E mais 1 vezes 10 elevado a 5 nada mais é do que 1 atmosfera. Olha que legal. Certo? Então, toda vez que eu descer 10 metros de profundidade, a pressão sobre o meu corpo vai aumentar 1 atmosfera. Qual é a pressão que a gente já sofre no dia a dia, povo de Deus, que o nosso corpo está acostumado? Exatamente 1 atmosfera.
Então, se você descer 10 metrinhos só no oceano, a pressão vai ser 1, você já sofre, mais 1 devido à coluna do líquido. Então, a pressão a 10 metros de profundidade dobra. 1 mais 1 dá 2, né? Você já sofre 1, vai sofrer mais 1, e 1 mais 1 dá 2. Então, de 1 passa para 2, ou seja, dobra quando você vai para uma profundidade de 10 metros. E aí, claro, 20 metros, vai somar mais uma atmosfera, são mais... tem uma diferença de 10 de novo, então vai somar mais 1, então 2 mais 1 dá 3. Se você descer agora 30, mais 10 metros, passa de 3 para 4, e assim sucessivamente, tá? Se eu não me engano, o recorde, não sei como é que tá agora, mas era de uma mulher, chegou a 130 poucos metros de profundidade, que daria aí 14 atm de pressão, ou seja, 14 vezes maior que a pressão que a gente está acostumado. Então não é mole não, você basicamente tem uma dificuldade imensa para respirar numa pressão absurda dessa. Tá? Você está sendo esmagado por tudo quanto é lado. Show? Bom, então é isso, povo de Deus. Terminamos aqui a nossa aulinha sobre pressão hidrostática. Você está no Física com BF, eu sou seu best friend da física. Não esqueça de dar um likezinho no vídeo. Assina aí, se inscreve no canal para ele ficar cada vez maior e a gente continuar fazendo essas coisinhas gratuitas para vocês. Espero que você tenha gostado. Se está gostando, vai lá em desesperando.com.br que tem um curso completíssimo de física com várias coisas muito legais para o seu aprendizado, tá bom? Então, um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau.